Olá, desejo que vocês estejam bem. Eu sou o professor Anderson Lopes. Estou aqui tentando ajudar a gente nesse caminho da prova do Enseja, que foi adiado para 2021, mas no nosso compromisso em fazer uma boa avaliação, conseguir um bom resultado e o nosso certificado segue o mesmo. Nessa videoaula eu quero falar um pouco sobre como o Enseja olha para a linguagem em si, né? Que é a matéria, que é o eixo que eu pretendo aqui ajudar, que a gente pretende aprender melhor, aprender junto até a prova. Bom, sendo professor de língua portuguesa, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é: nós temos uma distância muito grande entre a fala, entre a comunicação oral falada e a nossa escrita. Independente se essa escrita é formal ou informal. Então vou falar de outras formas. O jeito que a gente usa para se comunicar na rua, com a família, com o chefe, com os amigos, com alguém desconhecido, ele simplesmente é muito diferente do jeito que nós nos comunicamos através da escrita, através da grafia. Entendendo essa distância, muitos dos problemas que nós temos com relação à adequação à gramática começam a ser resolvidos, porque esses problemas de gramática acontecem porque simplesmente o que a gente faz é, não tendo consciência dessa distância entre fala e escrita, a gente só faz reproduzir na escrita a forma como falamos. E isso causa os erros de gramática e causa a baixa avaliação, né? E o último caso, não conseguimos o certificado que tanto queremos. Então, vamos tomar primeiro essa consciência. Fala e escrita são muito distantes. E sempre vamos partir daí para qualquer palavra que a gente vir a escrever a partir de hoje na nossa produção de texto. Lembra? É muito importante que você produza no mínimo um texto por semana. E a partir dessa segunda videoaula, eu vou te dizer que o ideal é que você não somente escreva no mínimo um texto por semana, como você leia no mínimo um texto de redação por semana. Eles estão amplamente disponíveis na internet, eu posso compilar alguns e deixar disponíveis também para vocês, mas qualquer frase que vocês colocarem no Google como redação nota 10, nota 1000, Enem, Enseja, vai aparecer para vocês, tá? Não é o foco da aula de hoje. Então, entrando no foco da aula de hoje, falando sobre os usos da linguagem. Bom, o Enseja, ele entende o seguinte, que qualquer aprendizagem, ela é a partir da linguagem. Então é um pouco disso que nós falamos aqui inicialmente sobre a diferença entre, a distância entre fala e escrita. Mas qualquer aprendizado que nós temos, ele acontece através ou da fala ou da escrita, ou seja, através da linguagem, através da nossa capacidade de nos comunicar. Tendo isso como ponto zero, de que qualquer aprendizagem é a partir da escrita, o Enseja ele faz como? Ele trabalha os usos da linguagem e cidadania, ou seja, os usos da linguagem e a prática de cidadania, ou os usos da linguagem e os acessos aos locais de poder, ou os usos da linguagem e os acessos às formas de identidade. Vou falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, Então, por exemplo, usos da linguagem e formas de acesso de cidadania por favor, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Você poder se comunicar de maneira cívica, de maneira civilizada, e você fazer isso através da linguagem. E perceba que não é somente a palavra, mas a entonação. E tudo isso é cobrado na prova do Enseja, através seja de balõezinhos dentro de histórias em quadrinhos, seja através de pontuação de exclamação ou reticências, Tudo isso são formas de apreensão da linguagem. E a produção de linguagem, ela deve ser adequada ao contexto, ao seu interlocutor. Ou seja, quando a gente está falando com a nossa mãe, a gente não usa a mesma forma de falar do que quando estamos falando com o nosso amigo, quando estamos falando com a caixa do supermercado ou quando estamos falando na frente de um juiz. São formas diferentes para cada contexto. O Enseja
cobra que você entenda que existe uma adequação para cada um desses contextos. Vamos ver isso em aulas posteriores. Para quem está na fase ainda do ensino fundamental, é importante destacar que para a BNCC, ou seja, a Base Nacional Comum Curricular, aquele documento que ele estabiliza, ele diz qual é a base que todos os alunos que passaram pelo ensino fundamental têm que aprender, ele diz que é nessa fase em que amplia-se, né, a relação com os discursos. Então, quando a gente ouve falar, isso é discurso de ódio, isso é discurso de poder, isso é discurso político. Então, discurso é uma forma de uso da linguagem. Então, você também saber que existem diferentes formas de uso desses discursos para a BNCC, ou seja, também para o Enseja, a prova do Enseja entende que você passou por essa fase, né, para poder ser cobrado sobre esse tipo de assunto no dia da prova. E a última coisa é que o Enseja, ele usa a linguagem verbal e a linguagem visual de maneira equânime, vamos dizer assim. Ou seja, eles usam praticamente 50% da prova, usa também linguagem visual. Então, é preciso que se tenha em mente isso, porque nas provas do Enseja há uma cobrança sobre essa consciência de se estar no mundo, sobre esse ser de linguagem, esse ser que usa a linguagem e que tem consciência sobre o uso dela. Eu sei que eu estou falando de uma forma que todo mundo está entendendo, porque somos adultos e fazemos uso da linguagem com adequação conforme os ambientes. Uns com mais dificuldade, outros com menos, mas nós fazemos esse tipo de adequação sempre. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje, falar um pouquinho sobre, né, a linguagem, como ela é cobrada, e nas aulas posteriores nós vamos poder olhar com exemplos como que essa adequação acontece. Por exemplo, aqui, só para ter um exemplo bem rápido, quando a gente escreve no nosso WhatsApp, VC vai vir me visitar, né, a gente não usa o VC para dizer você numa escrita formal, principalmente numa prova do Enseja. Coisas que são óbvias, mas são os usos adequados da língua, né? Então, coisas desse tipo nós vamos ver, e outras coisas que não são tão óbvias assim, que são meio pegadinhas, né? Adequações gramaticais, porque assim, gente, se a gente entende onde acontece a maioria dos nossos desvios com relação à gramática, a nossa nota da redação sobe muito, e subindo a nota da redação, sobe a nota de toda a prova. Combinado? Conteúdo dessa aula sobre linguagem e como o Enseja cobra o uso da linguagem. Eu espero que tenha ajudado, que tenha, né, aberto um pouco mais de caminhos, que tenha te ajudado a poder, né, expandir um pouco mais dos entendimentos sobre como a prova do Enseja cobra o uso de linguagens. Até a próxima e obrigado.